Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós vamos estar dando para vocês aqui a aula de avaliação de desempenho. Qual é a matéria, professor? A matéria é desempenho e desenvolvimento de pessoal, ok? Então vamos lá. O que seja exatamente avaliação de desempenho? Nesse aspecto de avaliação de desempenho, eu queria destacar para vocês alguns pontos importantes. Quando eu vou fazer qualquer estratégia de treinamento, de desenvolvimento, eu preciso ter métodos que eu possa avaliar qual é a estratégia e como ele está desenvolvendo dentro da empresa, dentro da organização. E dentro do setor de RH precisa ter esses critérios, métodos para poder ser trabalhados com relação a isso. Então, a avaliação de desempenho é uma estratégia da organização onde você consiga perceber, ter dados e trabalhar com a performance dele, né? Como ele está trabalhando. Todo trabalhador precisa ser avaliado, precisa ser desenvolvido um sistema de avaliação. Para quê? Para que você consiga ter parâmetros e saber se o indivíduo está em crescimento ou em declínio. Então, a avaliação de desempenho está ligada exatamente a essa estratégia de desenhar e ter dados para que o indivíduo consiga ter suas metas e seus objetivos alcançados, e a empresa consiga ter esses dados para que possa se planejar com relação a qualquer atitude contra esse funcionário. Então, vamos falar sobre a avaliação de desempenho. Então, a avaliação de desempenho é exatamente isso, estratégia para você entender qual é o nível de performance dos seus colaboradores, tá bom? Qual é o objetivo da avaliação de desempenho, então? Existe um objetivo, eu até falei um pouco agora. Primeiro, você vai identificar os pontos fracos do colaborador, né? Porque como é que eu vou desenvolver algum colaborador se eu não conseguir identificar o que precisa ser desenvolvido? E um dos objetivos da avaliação de desempenho é exatamente você definir a competência dele, tá certo? A competência desse indivíduo e avaliar se ele está fazendo de acordo com o esperado. E identificar isso. Esse é o primeiro objetivo. Com a identificação desse objetivo, eu consigo planejar um processo de treinamento e desenvolvimento, como nós já falamos as aulas passadas. Mas para isso eu preciso ter uma avaliação de desempenho, e um dos objetivos da avaliação de desempenho é exatamente identificar a necessidade desse treinamento, tá bom? Essa é a primeira coisa, a identificação. A segunda é trazer dados. Se eu tenho uma avaliação de desempenho, além de eu conseguir identificar os pontos fracos dele, eu consigo ter dados para poder desenvolver Então, trazer esses dados preciosos para a equipe do RH é necessário para que você consiga identificar exatamente qual é o nível dos profissionais que vocês têm, que é o profissional que a organização tem. Esse dado histórico, essas avaliações são importantes para que você consiga saber qual é o nível de funcionário que vocês têm, né? E também identificar quais são os comportamentos que precisam ser trabalhados na empresa ou até destacados da empresa, né, da organização, para um outro objetivo, já que você tem dados que possam confirmar esse comportamento. Então, primeira coisa, os dois objetivos quais são? Primeiro, identificar os pontos fracos e desenvolver, e depois trazer esses dados preciosos para que você consiga desenvolver e ter esse plano de fundo mais definido. Agora, quais são? Eu vou definir para vocês alguns conceitos e vocês separarem também esses conceitos. Primeiro, o conceito de competência.
até já falamos sobre isso um pouquinho. Competências são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem o indivíduo a desempenhar com eficácia suas tarefas. O que é isso? São o que ele tá, quais são as habilidades, o que ele sabe fazer, o que ele conhece. Por exemplo, vocês estão estudando sobre RH, então vocês estão se capacitando para isso. Ter uma competência. Então, qual é a competência? Eu sou técnico de RH, eu sou administrador, eu sou qualquer. Então, é uma habilidade, é um conhecimento e uma atitude que você tenha, ok? Então, quando você entra numa empresa, você é contratado pelo seu conhecimento e habilidade, certo? Ou seja, eu vou fazer desempenhar uma tal tarefa pelo o que eu sei fazer. Por exemplo, se alguém contrata um pedreiro, vou dar um exemplo mais prático, um pedreiro, ele é contratado pela sua habilidade de trabalhar com materiais de construção, né? Agora, preste atenção, vou voltar ao mesmo assunto, mesmo parâmetro do pedreiro. Mas quando você contrata, sabe que sabe construir uma casa, aí você estabelece metas, ou seja, nesse caso aqui você vai estabelecer o resultado, o que você espera que ele faça com as habilidades que ele tem. Então separe as duas coisas. O que é meta? Na verdade são resultados que ele precisa alcançar baseado no conhecimento e habilidades que ele tem. Voltando para um cenário organizacional, metas, se alguém for contratado por tal tarefa, é exatamente estipular para ele, olha, você tem que alcançar esse objetivo, tá certo? Esse objetivo. Se for contratado para fazer isso nesse nível, ok? Voltando para o assunto novamente do pedreiro, você estabelece, olha, eu quero construir uma casa, né, de 6 pavimentos e tal. Vai ter o que? Alicerce, paredes, telhado, acabamento, forro, então, parte elétrica. Então você estabelece metas para eles. Então, essas metas são baseadas em que? Baseado na competência que ele tem e o que ele pretende fazer com essa competência é as metas. O prazo, qual é o prazo? O prazo, na verdade, é o tempo do processo, tá certo? É necessário você saber o prazo, porque na avaliação de desempenho você precisa saber qual é o processo do progresso, porque às vezes, mesmo tendo competência, estabelecendo uma meta, existe um processo, né, de conhecimento, processo de realização e assim. Mas isso tem que ser prazos, tem que deixar o tempo determinado para que ele possa desenvolver isso, sabe? E aí eu preciso entender esse prazo, quanto tempo ele vai levar para chegar a essas metas, né? Baseado nas competências. Voltando ao assunto do pedreiro, é como você falar, você tem 3 meses para poder construir essa casa. Então é um prazo. Então, vamos voltar ao assunto do pedreiro para você entender melhor. Então, a competência dele, sabe construir, trabalhar com materiais de construção. A meta dele é construir a casa e o prazo dele tem 3 meses para fazer isso. Dentro do sistema organizacional, eu preciso definir quais são as competências do funcionário, tem que saber quais as metas, o que eu espero dele, qual o prazo, o tempo que ele tem esse processo para fazer. E quem determina isso é o setor de RH. Ok? Continuando. Agora, se a avaliação ela é tão importante e eu preciso da avaliação para poder me locar com relação aos treinamentos, ao desenvolvimento, admissão ou até demissão do funcionário, eu preciso ter métodos de avaliação. Como eu vou avaliar? O que são métodos de avaliação? Método de avaliação é a maneira como é que você vai avaliar. De que forma você vai avaliar o funcionário? De que maneira você vai ter esses dados? Não é acaso, não é de qualquer maneira. Eu olhei e identifiquei esse problema. Não, eu preciso de um método que tanto me facilite o recolhimento de dados, como também me gabarito nessa avaliação. Eu usei tal método para avaliar o funcionário X e eu preciso saber. Eu listei aqui alguns métodos, existem vários métodos, tá certo? Muitos métodos, uns mais antigos, outros mais novos, mas eu listei aqui alguns métodos
mais importantes, tá certo? Para poder trabalhar com vocês. Primeiro é o método de forma de escalas gráficas. O que é isso? Nesse ponto aqui, escalas gráficas, você avalia o desempenho do funcionário ou do colaborador por uma figura na qual você alcança ou tem um topo da meta, né? E ele caminha para alcançar esse nível, né? É um método gráfico, estabelece uma meta e ele vai andando e vai progredindo ou degredindo com relação às metas e o prazo que ele tem. Então, geralmente é baseado numa tabela dupla. O que quando fala tabela dupla? Exatamente, num lado fica a meta e do outro lado o desempenho dele. E aí eu consigo comparar a meta de uma forma visível, gráfica, ou seja, é visível essas duas maneiras de identificar, tá certo? Eu vou ver se eu consigo botar aqui um gráfico para vocês entenderem aqui melhor isso aqui. Então, um gráfico ele funciona exatamente isso aqui. Ok, olha lá. Aqui são tripla, né? Mas é dupla esse aqui. Dupla aqui. E aí você consegue identificar, por exemplo, qual é a meta do funcionário, qual é o que ele está. Vamos supor que aqui ser funcionário, o azul seja o funcionário o 1, tá certo? Funcionário 3, funcionário 4, tá, 2 e 3. E aí você estabelece aqui o 4 aqui, ó, o número 3 aqui, ó, é o nível. Então perceba que o 3 aqui, ó, é comparativo. Então eu consigo comparar o desempenho de cada um, tá certo? Uma forma um pouquinho rápida aqui, não planejei isso aqui no vídeo, mas para você entender o que é esse tipo gráfico. Figuras que vocês conseguem comparar metas com a colaboração dele. A segunda aqui, gente, é o pesquisa de campo. O que é pesquisa de campo? Nesse caso, pesquisa de campo, o avaliador ele vai se basear a sua avaliação na função STAFE. O que é função STAFE? STAFE quer dizer comando, tá certo? Ou seja, ele vai entrevistar o seu gerente com formulário e ele vai perguntar ao gerente como está sendo o desempenho dele ou um especialista na área, tá certo? Porque nesse caso ele não vai avaliar o funcionário sim, ele vai procurar alguém no campo que ele trabalha, ou um gerente ou um especialista vai avaliar ele e vai ver se o movimento dele, se os métodos estão sendo de acordo com realmente está se pedindo na organização. Então, basicamente, o método consiste na entrevista com os gerentes, tá certo? Então, ou seja, o chefe dele vai responder como está sendo. É como se fosse perguntar. A gente faz muito isso com os pais, né? Você pergunta como está teu filho, né? E a gente avalia a criança não pela criança em si, mas sim pelo que os pais falam. Aqui é a mesma coisa dentro da organização, né? Vocês têm gerentes e eles vão responder o formulário a partir dessas informações coletadas, e aí eu determino a avaliação dele, tá ok? Essa é a segunda. O segundo terceiro, são métodos incidentes. O que são incidentes? Nesse método aqui, ele volta-se para o funcionário, tá certo? E eu faço uma avaliação entre os pontos fortes e os pontos fracos. Geralmente, esses tipos de incidentes críticos, eles avaliam situações, tá bom? O que fazer nessa situação? Então, ele busca avaliar a atitude deles de pontos negativos e pontos positivos que ele faria. Isso seria bom ou seria ruim? Então, basicamente isso. As outras métodos, esses 3 métodos aqui, é a lista de verificação. Essa parte de verificação é muito utilizada. O que é isso? A lista de verificação são checklists, ou seja, várias perguntas
onde o avaliador ele vai avaliando o ponto específico. Vou dar um exemplo aqui de um aluno. Faça um checklist: se ele é assíduo, se ele assiste às aulas, se ele é participativo, se ele tira boas notas, se ele tem uma boa escrita. Então eu faço uma lista de avaliação e aí eu realmente boto quantitativo. Por exemplo, eu boto de 0 a 10, por exemplo. Diga de 0 a 10 com relação à assiduidade do aluno. Diga de 0 a 10 com relação à participação do aluno na aula, tá certo? E assim vai. Dentro de uma função de uma organização, eu posso colocar essa mesma checklist. Diga de 0 a 10 com relação à pontualidade, diga de 0 a 10 quanto à assiduidade, 0 a 10 quanto à função específica que ele faz em tal setor, 0 a 10 qual é o resultado e tal. Então eu consigo ter uma lista e eu consigo ter essa dimensão quantitativa, né, a partir do checklist. Método de avaliação por resultado é bem parecido com a ideia do método gráfico, tá certo? Nesse caso é bem parecido, só que eu não tenho essa ideia gráfica, eu não necessariamente tenho essa ideia gráfica, mas baseia-se na comprovação periódica de resultados fixados, ou seja, eu dou uma meta para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo: você é o vendedor. Raciocina comigo, você tem um vendedor e você estabelece uma meta: você tem que vender R$1.000 por dia. Então o administrador vai avaliar de forma periódica, exatamente todo dia ele vai, ou separado, né, mas geralmente são fixados. Todo dia ele vai estar avaliando se ele conseguiu vender 1.000. Aí você tem 3 funcionários: um vende 1.000, outro vende 2.000, outro só vende 250. Isso quer dizer o quê? Que um está dentro da meta, um está superando a meta, um está abaixo da meta. Então você está avaliando os resultados separadamente. E por fim, a avaliação 360 graus. É um método novo, mas é muito utilizado. O que é o método 360 graus? A ideia de 360 graus é ver todos os ângulos, né? Essa ideia de todos os ângulos. O que quer dizer isso? Todos os ângulos. Quando se fala de todos os ângulos, quando eu falo todos os ângulos, é exatamente que são envolvidos mais de uma pessoa, todos os setores, todas as pessoas envolvidas no funcionário, tá certo? Então, sendo essa avaliação circular, ou seja, ela vai avaliar todo o setor, toda a abrangência de superior e hierárquico, tanto os colaboradores como o próprio funcionário, ele se autoavalia, tá certo? Então, por exemplo, eu trabalhei num setor da UFMA, que é a DIAD, setor de avaliação de desempenho da UFMA, de funcionários. É interessante que eles utilizavam a avaliação 360 para poder o quê? Para poder estabelecer a avaliação de desempenho e as progressões. Algumas empresas utilizam a avaliação de desempenho para determinar progressões. Professor, o que seja progressões? São, de acordo com o tempo vai andando, ele conseguindo alcançar essas metas, ele vai conseguindo ter o plano de carreira. Você lembra do plano de carreira? Sobre desenvolver, vai aumentando os seus cargos, o seu salário vai aumentando e tal. Mas para poder que você consiga ter esse aumento e mudando de cargos superiores, você precisa ter uma avaliação se você está fazendo bem o seu desempenho na qual você está no momento. Então utiliza-se essas avaliações, e o método de avaliação de desempenho é muito utilizado para isso também. Então lá utiliza a avaliação dos superiores, ou seja, o chefe avalia ele, os colegas também avaliam ele e ele se autoavalia, tá certo? Se tiver envolvimento de clientes ou parceiros, também avalia eles, ou seja, todos os âmbitos, todas as áreas que ele está envolvido. E aí avalia-se esses 3 e tira-se a média e se dá a avaliação dele. Vamos dar um exemplo. O autoavaliação se colocou 10. Eu me autoavaliei e coloquei que foi 10. Meus colegas dizem que eu sou 5. E aqui meu superior diz que eu sou 5. Né? 5, 5, 10. Tá certo? Dá 20. 20
dividido por 3 dá quase 6,8, né? Então ele tirou 7 como avaliação dele, né? Então, perceba, essa é a avaliação 360, quando eu utilizo todos os ambientes, toda a abrangência no qual eu estou envolvido, tá certo? Agora, é necessário, quando você pegar esses dados, identificar os pontos fracos, tá bom? Como que eu falo isso, os pontos fracos? Porque quando eu tenho esses dados, eu consigo identificar esses dados, identificar esses pontos fracos, principalmente. Ele não deve servir somente como uma coisa obsoleta, ele deve servir como incentivo para você desenvolver estratégias de melhoria deles, né? Estratégia de desenvolvimento, a partir de quê? A partir de treinamento, a partir de acompanhamento, né? Direcionamento. Então ela não deve servir de obsoleto, tá certo? Treinamento por desistir, tem que fazer avaliação porque tem que avaliar. Não, a avaliação ela serve para você ter dados, para que você possa identificar os pontos fracos e desenvolver, tá certo? Os funcionários. Por fim, eu também preciso de feedback. O que é feedback? É o retorno, tá certo? Contínuo. O tempo todo eu preciso estar fazendo essa identificação, tá certo? Não basta somente você identificar os pontos fracos, mas eu identifiquei os pontos fracos e acabou. Não, eu preciso fazer ciclos de avaliação para o tempo todo, para estar avaliando esse funcionário, para saber se está desenvolvendo ou não está desenvolvendo, né? Então, ou seja, pode ser ciclos semestrais, anuais ou até trimestrais. Por exemplo, na Diage, quando eu falei, a avaliação era de ciclos trimestrais. Em cada 3 meses havia uma avaliação 360. E aí eu consegui identificar qual era o ponto, se ele tinha melhorado, se ele tinha piorado, o tempo todo, tá certo? Outro ponto importante nesse processo é a questão, você está ligado a sistema de avaliação de desempenho ao desenvolvimento e treinamento. Por quê? Se eu identifiquei um ponto importante, eu preciso estar linkado, me preparando ou preparar um sistema de desenvolvimento e treinamento para que ele possa melhorar esses dados, né? Senão também fica sem lógica ter isso, que na prática leva exatamente a evolução da empresa. Se todo mundo está se avaliando, esse ciclo de avaliação, está tendo avaliação de resultados, vendo quais são as metas, depois, se o caso for necessário, implementar um plano de desenvolvimento e treinamento para que ele melhore, e todo mundo tem que ganhar. Aí eu pergunto para vocês, quem é responsável por fazer isso? O setor de RH, responsável por avaliar e desenvolver o funcionário, ok? Vou deixar um exercício para vocês, exercício de fixação, da seguinte maneira. Segunda aula, qual é a diferença entre competência, método e prazo? Escreva e me diga. A segunda questão, veja o seguinte procedimento avaliativo de qual foi o método utilizado para avaliar o desempenho. Preste atenção. Qual é a situação? Você vai me dizer, aqui tem uma situação e aqui você vai dizer qual foi o método de avaliação utilizado. Houve uma ficha de avaliação pessoal, ou seja, avaliou um funcionário, um colaborador, tá certo? Nela estava sugerida a nota de 0 a 10 quanto ao seu desempenho. Foi distribuída entre o chefe, seus colegas e uma para o próprio funcionário avaliado. Qual foi o método utilizado para essa avaliação de desempenho? Vocês respondem e aí me dê o feedback. Gente, até a próxima e valeu!